Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Nesta conversa, Deus Pai explica para Catarina de Sena como Jesus é ponte.
Então o Pai Eterno, a fim de atrair e incentivar aquela serva no trabalho da salvação dos homens, assim lhe respondeu: antes de revelar-te algo que tenho em mente sobre o assunto que me interrogas, quero descrever-te a ponte. Já disse que ela se estende do céu à terra, graças à união hipostática que realizei com o homem formado do limo da terra. Essa ponte é meu filho e possui 3 degraus. 2 deles foram construídos no madeiro da cruz, e o terceiro, quando ele, na amargura, bebeu fel e vinagre. Em tais degraus, reconhecerás 3 estados da alma, como abaixo explicarei. O primeiro degrau é formado pelos pés, significam o amor, pois como os pés transportam o corpo, assim o duplo amor faz caminhar a alma. Os pés cravados na cruz servem-te de degrau para atingir a chaga do peito, que te revela o segredo do coração. O próprio Deus explica para Catarina de Sena a importância de Jesus Cristo, ponte para a humanidade chegar aos céus. O primeiro detalhe relatado diz respeito à união hipostática. Esta expressão afirma uma realidade sublime. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Tem a natureza divina e a natureza humana. Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Quando Jesus assume a nossa humanidade e morre por nós na cruz, ele nos resgata do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Portanto, o sacrifício redentor de Cristo só tem valor por causa desta união hipostática. A ponte, como já dito, é o próprio Deus Filho, que possui 3 degraus. Atenção! Cada degrau equivale a um estado da alma. Isso é muito importante para entendermos plenamente o que Deus está falando com Catarina. O primeiro degrau são os pés, que nos ajudam a caminhar espiritualmente falando, pelo amor. Deus menciona os pés de Jesus, cravados na cruz, que nos servem de degrau para atingir a chaga do peito. Esta chaga, como sabemos, está aberta. Esta ferida, em uma contradição desconcertante, justamente por estar aberta, nos permite conhecer o segredo do coração de Jesus. Se quisermos seguir Jesus Cristo, temos que tomar a nossa cruz, renunciar à nossa própria vida e segui-lo. Após subir até aos pés pelo amor, o homem fixa o pensamento no coração aberto de Cristo e saboreia a sua caridade inefável e consumada. Disse caridade consumada porque Cristo vos ama sem interesse pessoal. Em nada sois de utilidade para ele, que forma uma só coisa comigo. Vendo-se amada, a pessoa se enche de caridade. Enfim, após atingir o segundo degrau, chega-se ao terceiro, que é a boca de Cristo. Nela o homem encontra a paz, depois de vencer a grande guerra contra as próprias culpas. No primeiro degrau, o cristão se afasta da afeição terrena, despoja-se dos vícios. No segundo, adquire as virtudes. No terceiro, goza a paz. São 3, portanto, os degraus da ponte. Passa-se do primeiro ao segundo, para atingir o último. A ponte é alta. Quando se passa por ela, a água do pecado não atinge a alma. Em Jesus não houve pecado. Com o coração aberto de Cristo, o fiel se enche de caridade, porque contempla o amor perfeito de Deus, que dá a sua própria vida pela humanidade de forma gratuita e plena. O terceiro degrau é a boca de Cristo. Quando se ouve a palavra, depois de caminhar pelo amor e se encher de caridade, o fiel encontra a verdadeira paz, porque em um primeiro momento se afastou dos vícios. No segundo degrau, adquiriu as virtudes necessárias e na última etapa comungou eficazmente com Jesus, que é o príncipe da paz. Neste terceiro degrau, unido a Cristo, o fiel não peca, não se corrompe, porque decidiu-se por Deus e pelo reino dos céus, de forma total
e definitiva. Cristo atrai a si todas as coisas. Essa ponte acha-se no alto, mas não separada dos homens. Sabes quando se ergueu? No momento em que Cristo foi levado no lenho da cruz. Então, a natureza divina continuava unida à vossa pequenez. Meu filho amalgamara-se com a natureza humana. Antes de ser erguida, ninguém passava por tal ponte. Jesus mesmo disse: quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas. Julguei que não havia outra maneira de vos atrair. Enviei, pois, meu filho para ser cravado na cruz, bigorna em que seria fabricado o Filho do Homem, livrando-o da morte e restituindo-o à vida. Ao manifestar sua imensa caridade, meu filho atraiu a si todas as coisas. É sempre o amor que atrai o coração humano. Dando sua vida por vós, ele revelou o amor maior. Quando não existe no homem a oposição maldosa, a força do amor atrai sempre. Portanto, segundo quanto afirmou, meu filho atrairia a si todas as coisas ao ser elevado na cruz. Essa verdade pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, no sentido explicado, porque o coração humano, ao ser atraído pelo amor, leva consigo todas as faculdades da alma, a memória, a inteligência, a vontade. Quando são harmonizadas e reunidas tais faculdades, todas as ações humanas, corporais ou espirituais, ficam-me agradáveis, pois unem-se a mim na caridade. Foi exatamente para isso que meu filho se elevou na cruz, trilhando os caminhos do amor cruciante. Ao dizer, quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas, ele queria significar, quando o coração humano e as faculdades forem atraídas, todas as demais faculdades e suas ações também o serão. Justamente por termos a união hipostática em Jesus Cristo, ao mesmo tempo as naturezas divina e humana, ao atrair todas as coisas para si, o Senhor traz ao coração humano, que diz sim ao Mestre, harmonia e plenitude para todas as suas faculdades. Desta forma, o fiel é atraído para o verdadeiro amor e se aproxima desta comunhão sobrenatural entre a criatura e o eterno. Em segundo lugar, há um outro significado, que todos os seres foram criados para o homem. Os demais seres devem servir ao homem, não o contrário. Só a mim ele há de servir, com todo o afeto do seu coração. Compreendes, então? Se a humanidade for atraída, todos os demais seres a seguirão, pois para o homem foram criados. Tal a finalidade porque a ponte Cristo foi colocada no alto, e porque possui 3 degraus, para ser mais facilmente percorrida. Se o homem seguir Jesus Cristo de forma voluntária e consistente, coerente e eficaz, todos os demais seres farão o mesmo, pois para o homem foram todos criados. Desta forma, o universo, no fim dos tempos, será renovado e teremos, como diz na Bíblia, novos céus e uma nova terra. Não só o homem justo ressuscitará para a vida eterna, mas também toda a criação louvará o Senhor. A conclusão é preciosa. Jesus é ponte e tem 3 degraus para que o ser humano possa mais facilmente percorrer este caminho. Como diz a palavra na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus enviou seu próprio Filho para nos resgatar do pecado e da morte. Ele deseja que todos nós sejamos salvos. Seus braços estão abertos diante de nós. Precisamos, portanto, dizer um sim consciente e coerente, buscar este caminho, que é o próprio Jesus, e com sua ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, percorrer esta estrada, alcançar esta ponte e buscar a comunhão definitiva com este Deus, que é amor, piedade e ternura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.